Oi, pessoal. Então vamos continuar aqui no nosso terceiro bloco aqui sobre a prova, tá? Nós estamos na questão 5. E olha só, veja bem, ouça um áudio que eu gravei como resposta para Bianca, se não me engano, foi lá no bloco 4. Tá? Quando eu tratava sobre a questão da subjetividade no mundo grego. Ela fez uma excelente pergunta, na verdade dizendo que eu não tinha explicado bem a relação da subjetividade. Ela tinha razão, e eu fiz uma aula para ela. Naquela época eu não estava conseguindo gravar, vocês se lembram? Eu não tinha assim condições de... Eu estava lá na casa da minha mulher e lá a internet estava horrível, então daí eu acabei vindo para cá. Agora estamos em quarentena em casas separadas. A questão toda é a seguinte: vejam aquele áudio lá, essas questões aqui que eu vou apresentar para vocês sobre a questão do amor, do eros, da subjetividade construída por Platão, tá? E por Sócrates também, vamos falar assim, né? Sócrates aqui aparece muito com o personagem de Platão, né? Mas vocês vejam, tá? Vejam aquela audioaula lá. Tem muito a ver, vai ser proveitoso para essas duas questões que virão aqui, tá bom? Então eu vou lê-las. 5. Leia com atenção o texto e responda à questão formulada. Falar da psicologia, psiquélogos de Platão, é trabalhar com sua concepção de alma, psique, pois psicologia, formada pelas palavras gregas psique e logos, significa etimologicamente estudo da psique, isto é, estudo da alma. Interessa-nos, especificamente, a concepção fundada no modelo tripartite que Platão desenvolve no diálogo Fedro, pelo mito do cocheiro. Eu acho ruim esse termo cocheiro, mas vamos usar o mito do cocheiro, tá? Eu prefiro o mito da carruagem, tá? Mas é um mito cocheiro. Segundo o qual o animal é como uma força natural formada por um cocheiro e por uma parelha de cavalos alados. Olha só, segundo o qual a alma... Eu acho que eu falei errado ali, né? Segundo a qual a alma é como uma força natural formada por um cocheiro e por uma parelha de cavalos. A história lá de Platão é uma carruagem onde tem um cocheiro, né? Alguém que é um cavaleiro dessa carruagem, vamos usar um termo mais elegante, e 2 cavalos, tá? Então ele vai explicar aqui. Tal modelo que chamamos tripartite, tá? 2 cavalos e um ego, 2 forças e um ego. Tal modelo que chamamos tripartite revela, na verdade, no que se refere à alma humana, um dualismo de fundo entre 2 figuras antitéticas, opostas, 2 figuras opostas, 2 cavalos, 2 forças opostas e complementares. Veja bem, são opostas, mas se complementam. Esse barulho que vocês estão ouvindo são minhas cachorras que enlouqueceram, mas eu não vou parar de gravar, tá? Falando de forças antitéticas, aqui nós temos em casa 2 cachorras que são absolutamente antitéticas, a Mima e a Mingau, tá? Mas vamos adiante. Então, vou voltar aqui. Tal modelo, esse modelo da carruagem, tá? Que chamamos tripartite, revela, na verdade, no que se refere à alma humana, um dualismo de fundo entre 2 figuras antitéticas e complementares, o cavalo negro e o cavalo branco. Segundo o nosso ponto de vista, o cavalo negro e o cavalo branco são 2 impulsos antinômicos relativos, respectivamente, às divindades gregas Dionísio e Apolo. O elemento dionisíaco, na imagem do cavalo negro, representa o lado bestial e monstruoso da alma humana, e o apolíneo, na imagem do cavalo branco, o que há de verdadeiramente divino no homem. Apolo e Dionísio surgem na cultura grega como conflito entre o dia e a noite, entre a ordem e o caos, a aparência e a profundidade, a moderação e o desregramento. Enquanto Apolo é o deus onírico da serenidade, da harmonia, da razão e do respeito à lei e à ordem, Dionísio é o deus da loucura, da mania. Mania é loucura, do desregramento e da desmedida, deus do vinho, dos prazeres, do amor, do que borbulha, transborda e palpita na natureza. Bonito, né? Para os gregos da época de Platão, popularizava-se a concepção de que Apolo e Dionísio eram 2 entidades universais antitéticas. Antitéticas são opostas, tá? E complementares. Ou seja,
um homem não vive sem as duas. Elas se complementam, embora não sejam de naturezas diferentes. Tá? Isso vai lembrar um certo homem final do século XIX, né? Um senhor chamado Freud. Né? Então vou ler aqui de novo. Para os gregos da época de Platão, popularizava-se a concepção de que Apolo e Dionísio eram duas entidades universais, antitéticas e complementares, como manifestações de um mesmo ser. O apolíneo organiza e contém o ímpeto e o turbilhão de Dionísio. Tá? Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar, né, nas forças que emergem, né, e nas contrapartidas do superego. Já deve ter ouvido falar nisso em algum momento, né? E na psicologia. As investigações que concernem a natureza da alma se inserem no diálogo Fedro no contexto da fundamentação do amor-delírio por Sócrates, estabelecendo contraponto à concepção do amor que o retórico Lísias ensina aos jovens. Com as categorias do apolíneo e do dionisíaco, interpretaremos o diálogo Fedro, a partir do embate dessas duas forças que coexistem em um mesmo ser e lutam para governar. Tá? Então termina aqui o texto. Tá? Texto, a psicologia de Platão sobre a teoria da psique alma humana no diálogo Fedro, a partir das categorias do apolíneo e do dionisíaco. É excelente esse texto do Anamar de Oliveira, tá? Esse cara é muito bom, eu gostei muito desse texto. Esse texto é um texto que eu uso recorrente, inclusive pedi licença a ele para fazer um ensaio sobre Freud e Platão, a partir do texto dele. Eu faço a questão de honestidade intelectual, né, de fazer uma reportagem onde eu descobri uma relação tão bem exposta por um intelectual de primeira linha. Tá? Bom, vamos lá. Então aí vem a questão. Platão, na obra Fedro, reporta novamente ao dualismo para explicar a natureza dos fenômenos humanos. Se em outra circunstância o dualismo entre os princípios que regem o corpo e a alma foram requisitados, agora, com a ciência inaugural da psicologia como uma área de estudos da filosofia clássica, Platão reporta a dois princípios expressos, como se vê no texto acima, através de uma metáfora mítico-poética. Metáfora mítico-poética, aqui é a referência à carruagem, tá? É uma metáfora mítico-poética, né? Dionísio e Apolo, o cavalo branco e o cavalo negro, né? E a ideia de uma carruagem governada por essas duas forças, tá? Então é uma metáfora isso, né? E que se manifestam pelas deidades de Apolo e Dionísio. Nesse sentido, pode-se afirmar que Platão busca expressar duas forças que se orientam por princípios, forças e finalidades distintas, que coordenam a nossa psique e que se expressam como... Aí você vai ter que encontrar aqui uma alternativa. O pensamento lógico, a razão, a ordem e os impulsos vitais da criação, da desorganização e do caos. Essas forças elas se expressam assim? Pensamento lógico, a razão? O que é o Apolo? Não é o que segue a ordem, não é o que segue a ideia de uma racionalidade, né, de um ordenamento, né, que isso tem a ver com o âmbito da linguagem e do logos? Né? O que é o cavalo branco, se não aquele que busca a desorganização e o caos? É isso? Será? Olhem lá no texto. Uma parelha de cavalos alados como metáfora mítico-poética que expressam a natureza tensional de nossa alma, que se divide... Desculpa, que caiu aqui. Uma parelha de cavalos alados com metáfora mítico-poética que expressam a natureza tensional de nossa alma, que se divide entre forças apolíneas e dionisíacas. Acho que, né? As questões é que estão... A psique está irremediavelmente dividida entre a razão e as paixões, entre a ordem e o caos, entre as forças da conservação e da destruição, entre o que é da esfera do imutável e da esfera da pura transformação, entre a tendência a unir e manter unido e a tendência a desunir e a desconstruir. Um quer conservar, o cavalo branco, outro quer transformar, mas destruir e transformar. Ou seja, o processo de criação envolve um processo de destruição. Por isso que Dionísio, de certa forma, também é, né, para muitos artistas,
né, aquele que traz o elemento vital da criação, porque a criação supõe destruição. Então você tem que ficar atento aqui, tá? Ver se as questões aqui estão erradas, né? Observar bem e escolher uma delas, ou dizer se todas estão corretas ou se todas estão erradas, tá? Essa aqui. Então, eu não posso mais falar disso, mas senão eu respondo. Mas vocês entenderam, né? Como que o Platão constrói essa dicotomia, né? Como a psique, ela é coordenada, digamos, por duas forças antitéticas, uma de conservação, uma de destruição, uma da ordem, outra da desordem, uma que busca, que digamos que é reacionária a qualquer mudança, e outra que é revolucionária, digamos assim, e que elas se complementam, porque esse homem que segura lá o coxa, esse ego, né, que é tensionado, tá certo? Essa é a ideia. Então, vê se as três questões ali não estão dizendo aquilo que está lá no texto ou não, tá bom? Vamos adiante. 6. Já estamos em 11 minutos aqui, não posso ir muito longe, né, pessoal? Senão... É outra questão sobre a teoria, a psicologia de Platão, tá? Eu fiz que, assim, eu acho tão legal isso que eu fiz questão que vocês dessem uma estudadinha um pouco mais nisso, que depois lá na frente vai rebater em Freud, tá? Vamos adiante, então. Leia com atenção o texto e responda a questão formulada. O cavalo branco e o cavalo negro. Isso é o título ali do texto dele, tá? Desculpe. Já dissemos que a alma humana é composta por um cavalo branco e um cavalo negro. Agora procederemos com uma descrição mais acurada de ambos, ressaltando suas características e diferenças e o modo como definem a condição do ser humano. O cavalo branco designa o elemento apolíneo da alma, isto é, o racional, na medida em que o reino da razão e do intelecto é o que distingue mais propriamente o homem da besta, que busca a perfeição, elevação, luminosidade e verdade. Mas o cavalo negro desestrutura a razão apolínea. O impulso dionisíaco investe e irrompe avassalador, desmedido e furioso, transgredindo todos os limites. Genial. O cavalo branco é essencialmente bom e belo, e o negro, de raça ordinária, é o contrário disso. De acordo com a descrição física dos cavalos, o branco tem postura ereta e traços firmes, pescoço fino e nariz aquilino, pelo branco, olhos negros, amoroso da honra, da moderação e da modéstia, além de amigo da opinião verdadeira, motivo porque não precisa apanhar para ser conduzido. Para isso basta uma ordem, uma palavra. Isso é o cavalo branco. O cavalo negro, por outro lado, é desengonçado, com massa bruta e sem graça, de pescoço curto e duro de rédeas e duro de rédeas, nariz, ou seja, ele não aceita, né, o jogo das rédeas. Né? É pescoço curto e duro de rédeas, nariz achatado, pelo negro, olhos azuis e injetados, compleição sanguínea, companheiro da arrogância e da teimosia, orelhas felpudas e moucas, e só obedecendo ao chicote e ao guilhão. Pô, parece os jegues que a minha irmã cria. Minha irmã é criadora de jegues, não é nem daqueles cavalinhos bonitinhos, pequenininhos, não é? Ela adora jegues. São teimosos. Bom, continuando. De tudo quanto foi dito na diferenciação entre cavalo branco e cavalo negro, o primeiro designa a parte divina e superior do homem, e o segundo a inferior, bestial e irracional. Enquanto o cavalo branco é obediente, voltado para a razão e para o bom senso, o cavalo negro é bravio e indômito, indócil e selvagem, e ele está entregue às paixões, busca o prazer e a satisfação de seus desejos concupiscentes. Isso é o desejos que vem das áreas eróticas. Né? O cocheiro tenta dar uma direção aos cavalos e, não obstante, talvez ele não seja mais que a resultante de duas forças antagônicas que lutam pelo controle do homem. O homem tem, pois, uma alma híbrida, mistura improvável de um elemento bestial, monstruoso e de um elemento do divino. Se dermos rédeas para o primeiro, tornamo-nos indistinguíveis das bestas, e se permitirmos que o segundo governe, tornamo-nos capazes de nos assemelhar, mesmo que temporariamente, ao estatuto divino. Está claro que, para Platão, o cavalo branco deve domar e subjugar o cavalo negro. Trata-se de uma ascensão apolínea. Sócrates procurava, sobre
a natureza de seu ser, mas a resposta que encontra mostra a natureza do ser humano em geral. O homem é um ser intermediário, posto que, sem estar completamente entregue à animalidade e sem ser tão pouco completamente divino, tem a difícil tarefa de conciliar esses dois opostos que nele se reúnem, sendo o intervalo a partir do qual esses elementos antinômicos se ligam. O estatuto intermediário do homem dá a dimensão exata da sua condição, que implica a faculdade de compreender o que denominamos ideia, isto é, ser capaz de partir da multiplicidade de sensações para alcançar a unidade mediante a reflexão. Como ser intermediário que nós somos, ele estabelece a transição entre a besta e o Deus, entre o sensível e o inteligível, partindo da multiplicidade de sensações daquele para alcançar a unidade que este preconiza pelo intelecto. Da multiplicidade à unidade, do caos à ordem, ou apenas o homem, como um ser ambíguo, é capaz de unir em si polaridades antagônicas, tornando-as elementos de um mesmo ser, eternamente em guerra, digladiando-se consigo mesmo. Genial, né? Bom, vocês entenderam. Isso aqui está tão bem escrito, né? Então eu vou passar a questão, tá? Considerando a metáfora dos cavalos branco e negro, Platão quer sugerir que a natureza do homem é ordenada por forças distintas que seriam nomeadas como? Essa pergunta está uma barbada, eu nem vou explicar. Tá? Tem todo aquele texto ali que explica direitinho o que é o cavalo branco, o cavalo negro, né? E agora eu pergunto assim para vocês, considerando a metáfora dos cavalos branco e negro, Platão quer sugerir que a natureza do homem é ordenada por forças distintas que seriam nomeadas como? Forças eróticas e demoníacas, forças dionisíacas e apolíneas, forças naturais e forças metafísicas. Todas as alternativas estão corretas, todas as alternativas estão erradas. Pensem bem qual é o conceito que ele está usando ali, que predomina, né? Os dois cavalos correspondem a duas figuras míticas. Tá certo? Que até hoje nós usamos como forças apolíneas e forças dionisíacas. Certo? Bom, mais do que isso vocês mandem só o nome de vocês que eu preencho a prova. Bom, leia, última questão, tá? Nós temos mais uns minutinhos, então vamos terminar aqui. Essa aqui o texto é bem enxuto. Leia com atenção o texto e responda a questão formulada. A questão da liberdade é um tema recorrente dentro da história do pensamento humano. Isso é sobre a Idade Média, tá? Sobre a questão da liberdade para Santo Agostinho e São Tomás. Diferentes pensadores em épocas distintas discutiram essa questão desde a Antiguidade Clássica até a contemporaneidade. No longo período que conhecemos como Idade Média, as discussões sobre o livre-arbítrio fizeram-se presente em diversos pensadores como Santo Agostinho, Boécio, Santo Anselmo, Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino, Ockham, dentre outros. Claro, a gente não viu todos esses, mas vimos dois, tá? E a pergunta vai ser sobre dois. Essa discussão se faz importante na medida em que buscamos conhecer no homem o que faz dele senhor de suas ações, ou seja, aquilo que denominamos livre-arbítrio, pois, como o próprio termo indica, afirmar o homem como possuidor do livre-arbítrio implica responsabilizá-lo pelos seus atos, tá certo? A ideia, não há possibilidade de uma teoria moral sem uma ideia de responsabilidade. Responsabilidade é você ligar alguém que é livre aos efeitos da sua ação. Ele escolheu porque quis. Então, bom, você vai lá e imputa ele, ou moralmente, ou juridicamente, né? Se o homem não for livre, não há possibilidade nem do direito, tá? No sentido como nós fundamos, tá certo? Na ideia de livre-arbítrio. Bom, então aí vem a pergunta. Considerando o período medieval em torno de vários intelectuais, sobretudo Agostinho e Aquino, destacamos que foi um período marcado por uma intensa reflexão sobre a alma humana e a natureza da ação humana e suas características adjacentes. Do breve texto acima, pode-se afirmar que o conceito de liberdade não denota um tema recorrente no período medieval. A liberdade não se liga ao tema da alma e da ação humana porque é um conceito que igualmente não se vincula à ideia de responsabilidade moral ou sequer jurídica do sujeito com os efeitos da sua ação. C. A liberdade, o livre-arbítrio e a responsabilidade se ligam em uma relação de necessidade, pois é da natureza humana a faculdade do livre-arbítrio, decidir de forma livre entre o bem e o mal.
o que pressupõe a ideia de liberdade e acaba por resultar na possibilidade da imputação moral, jurídica e religiosa da responsabilidade pelos efeitos dos seus atos ao sujeito da ação. Bom, D. Todas as alternativas acima estão corretas e todas as alternativas acima estão erradas. Bem, pessoal, isso é a prova de vocês, tá legal? Umas questões são um pouquinho mais difíceis, outras são mais fáceis, né? Então, fez um contrapeso aqui, um contrabalanço. Espero que vocês gostem da prova. Vocês têm 15 dias para responder 7 questões, dá pra fazer 2 questões por dia. E ainda sobra um dia para... Eu ia falar tomar uma cerveja, mas não dá nem para sair de casa, né? Bom, tomar cerveja em casa, tá? Então, pessoal, isso aí. Eu estou à disposição de vocês. Coloquei meu WhatsApp à disposição também, se vocês precisarem entrar em contato, perguntar alguma coisa. Não se furtem de perguntar coisas para mim. Só, por favor, não exijam que eu escreva grandes tratados no WhatsApp. Tá? Perguntem coisas bem objetivas, assim, que eu possa ajudá-los, tá bom? E contatem os amigos, façam essa prova legal, tá? Contrate os colegas, quiserem fazer sozinho também, uma boa opção, tá? Tem ali a bibliografia, tem todas as audioaulas que a gente viu e tem aquela minha audioaula, vocês, que eu fiz recuperando todo o conteúdo e também tem as lâminas que eu postei, né? Então é isso, pessoal, tá? Boa prova aí para vocês, qualquer coisa vocês me acionem. Abraço!